Allan Kardec, quando escreveu o Livro dos Médiuns, ele o fez visando ajudar aqueles que, portadores da mediunidade, da faculdade mediúnica, não tinham ainda, até aquele momento, um roteiro, alguma coisa que pudesse expressar a importância da prática mediúnica e também como nortear esta prática, como realizá-la, a melhor forma, apresentando ainda os perigos, os cuidados que são necessários, porque os médiuns até então não tinham assim uma noção de como equilibrar essa faculdade. E o Livro dos Médiuns tem essa possibilidade dessa orientação e com isso fazendo com que a prática mediúnica seja orientada de forma correta e trazendo benefícios para a própria pessoa e para a humanidade de maneira geral. Algumas obras, muitas delas de autores americanos, autores ingleses. Então havia assim obras que de uma forma ou de outra traziam algumas noções, mas com a característica de O Livro dos Médiuns foi a primeira, porque Allan Kardec ele não apenas vai comprovar a existência da faculdade mediúnica, comprovar a autenticidade do fenômeno, como também mostrar como controlar o fenômeno. Porque se nós olharmos a história da humanidade, nós vamos verificar que os fatos mediúnicos sempre existiram. Sabemos que as tribos mais primitivas têm os seus pajés, os seus feiticeiros, tinham e têm até os dias de hoje, né, o intercâmbio com aqueles que já haviam morrido, né, os mortos, e isso é uma coisa natural. O xamanismo, por exemplo, é uma prática muito antiga, quase como quando o mundo é mundo. Então o xamanismo, os xamãs eram os médiuns, são os médiuns, existe até hoje, não é? Portanto, sempre existiu. Agora, era uma coisa assim natural, as pessoas davam passividade aos espíritos, os que tinham assim uma incumbência, os profetas, os oráculos, as pitonisas, mas não havia a noção do controle. Que hora, que momento, como exercer esse controle quando o espírito quer realizar determinada ação ou atitude e o médium deveria ter controle e não tinha porque não sabia como fazer. Portanto, o Livro dos Médiuns, ele comprova a faculdade mediúnica, orienta os médiuns e, sobretudo, ensina esse controle. Os médiuns são aqueles que têm a capacidade, a faculdade de captar a presença dos espíritos. Nós, como eu acabei de dizer, nós sabemos que a história da humanidade registra isso, não é? Aqueles que percebiam o mundo espiritual, tendo percepções dos chamados mortos e que traziam essas notícias, transmitiam a palavra deles, os conselhos, alguma coisa desse tipo. Mas hoje, modernamente, não é? Nós sabemos que os médiuns são aqueles em que a faculdade se mostra caracterizada. Allan Kardec ele vai falar na introdução de O Livro dos Médiuns a respeito da condição do ser humano. Ele diz que, se bem que todas as pessoas sejam mais ou menos médiuns, são mais ou menos médiuns, nós só denominamos médiuns aqueles em que a faculdade está bem caracterizada, ostensiva. O que quer dizer que as pessoas trazem esse germe da faculdade mediúnica? Quer dizer que todas as criaturas captam pensamentos, só que não sabem que estão captando. Imaginemos o que representa, em números redondos, a população mundial de encarnados. 6 bilhões de pessoas pensando, emitindo pensamentos. E nós também. Fazemos parte, como diz Emmanuel, de um grande oceano de pensamentos. Estamos mergulhados nessa psicosfera. Portanto, pessoas existem com uma certa sensibilidade que captam pensamentos, mas não têm noção disso. Muitas vezes, ideias que nós julgamos serem de nós mesmos, próprias
nossas próprias ideias, de repente são ideias que nós captamos de pessoas que também comungam ou do mesmo ideal, do mesmo propósito, estão na mesma faixa vibratória, faixa mental, e nós entramos nessa frequência, porque o pensamento, ele tem uma certa frequência, né, de ondulações, é uma onda, então ele tem uma frequência vibratória. Se nós estamos naquela frequência, nós captamos pensamentos alheios e não sabemos disso. Allan Kardec não era médium nesse sentido de médium ostensivo. Ele nunca exerceu a faculdade mediúnica porque ele não trazia a faculdade de uma forma que pudesse ser trabalhada, como se diz em espiritismo, desenvolvida, educada, a faculdade. Ele tinha, logicamente, a intuição. Eu sempre digo que quando Allan Kardec estava escrevendo, quando Allan Kardec estava pesquisando os fenômenos mediúnicos, aquilo que ele ia encontrando, de certa maneira, era uma relembrança. E no caso de Allan Kardec, com tanta naturalidade, ele vai escrever sobre o assunto. E temos que considerar que ele teve muito pouco tempo. Quando ele lançou o primeiro livro, ele era o professor pedagogo famoso na França, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Quando ele vai lançar o Livro dos Espíritos, fruto da comunicação dos Espíritos e também dos comentários que ele faz, ali estão 1019 perguntas na edição definitiva, Allan Kardec, então, vai colocando aquelas ideias, ele vai comentando aquilo que os espíritos traziam, né, através dos médiuns, mas ele próprio não tinha a faculdade, não estava ali sendo um médium dos espíritos. Mas ele tinha conhecimento prévio, porque sendo um missionário, ele estava bem capacitado para exercer isso. Muito bem, então em 1857 ele lança o Livro dos Espíritos. Naquele momento, logo em seguida, em 1858, ele vai lançar a coleção da Revista Espírita, o primeiro número, né? E que ele vai colocar como subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos. Olha, a psicologia era recém-nascida naquela época e Kardec já estava bem antenado com aquilo que era o moderno da época, né? Ou a última palavra da época. Então, ele já tem essa visão. E depois ele vai, então, fundar também a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E em 1861 ele lança o Livro dos Médiuns. Imaginemos como foi pouco tempo para que ele pudesse, então, com aquele cabedal que existe aí de conhecimento em O Livro dos Médiuns, tivesse tempo para aquilo tudo. Por isso é que eu digo que ele era tão capacitado que ele já trazia esses arquivos na sua memória, né, no seu acervo espiritual, e aí deu conta do trabalho.